Graça de Deus esteja sempre presente. Amém? A gente vai estar, então, a partir de hoje, começando essa série de estudos sobre dons de serviço. Claro que dons é um assunto bem complexo. A gente vai estar falando especificamente sobre dons de serviço para a gente poder ter uma visão mais clara e mais didática sobre os dons. Uma coisa importante. Quando a gente fala de dons, se a gente perguntar assim, quantos dons a Bíblia nos mostra? São vários. Os autores, para poder ficar um pouco mais didático, os autores costumam categorizar esses dons, tá? Por isso que a gente falou sobre dons de serviço. Se você olhar, esses dons estão no livro de Romanos. Vamos abrir lá? Romanos 12, versículos 6 a 8. Eu vou explicar um pouquinho por que a gente separou esses 7 dons para falar que são os dons de serviço. Romanos 12, de 6 a 8. Ok? Nossos estudos serão baseados nesse texto de Romanos. Então, a maioria dos autores selecionam esses dons como os 7 dons de serviços. E aí a gente entra na primeira pergunta, só para a gente ir com calma, para a gente dar essa introdução. A primeira pergunta do questionário é a seguinte. A primeira não, desculpa. É a pergunta 4. A maioria dos cristãos tem dons espirituais. Alguns, no entanto, não têm. O que vocês acham? O que vocês responderam? Está errado? Todo mundo tem dom? Então, segundo essa teoria de que esses são os 7 dons de serviço, todo mundo que é convertido, tem pelo menos um desses 7 dons. Certo? Então, quando você se converte, quando você aceita Jesus na sua vida, você tem pelo menos um desses dons. Por quê? Porque Deus está te chamando para pertencer ao corpo. E quando você entra no corpo, você já entra com uma determinada função específica, uma capacitação específica de Deus. Deus não vai colocar você na igreja e vai falar assim, olha, fica 2 anos no banco, e aí depois, quem sabe, mais pra frente, eu vou te capacitar para alguma coisa. Ele não vai fazer isso. Na hora que você aceita Jesus na sua vida, o Espírito Santo já coloca um desses dons, um desses 7 dons, para você começar a fazer parte e aplicar isso dentro do corpo. Certo? Ok? Uma pesquisa com mais de 1.200 cristãos chegou à seguinte conclusão. 80% dos cristãos não sabem que dons ele possui. Não sabe nem os dons que ele possui. 80%. E apenas 20% desses cristãos conheciam e estavam utilizando o dom da igreja. Então, não é interessante quando a gente chega na igreja, a gente fala assim, eu quero trabalhar, pastor. Nossa, o senhor me coloca para trabalhar. Então, o que você vai fazer? Não sei lá. O que está precisando? Eu gosto de trabalhar, então põe em qualquer lugar. Então, por que a gente fica um pouco perdido às vezes? Porque a gente não sabe. Qual é o seu chamado? Quando Deus te chamou para pertencer ao corpo, o que ele queria de você? E tem muita gente que fica perdido com isso. Fica a vida inteira falando, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não sei qual é. E a gente está aqui para poder tirar essas dúvidas, para saber exatamente para que Deus nos chamou. Diferença entre dom e talento, só para deixar bem claro. O dom, significa presente, dádiva. Então, o dom é algo que Deus te deu pela graça. Então, essa pergunta que tem aqui no questionário. Deus recompensa os cristãos com dons espirituais quando eles são fiéis? Certo ou errado? Errado. Mas se Deus te chamou para o corpo e falou assim, olha aqui, Rose, estou te chamando para pertencer ao corpo, vou te capacitar para fazer isso. Então, ele não vai trazer uma capacitação dependendo do comportamento da Rose, ela já tem, é um presente. E merecido, como tudo que Deus faz na nossa vida. Mas, não é porque... O que pode ser quando você busca outros dons de manifestação do Espírito que a gente nem vai estudar aqui, aí Deus pode ir acrescentando outros dons. Mas pelo menos um dom você já tem quando se converte. Tá bem claro isso? Então, quanto mais você busca, mais dons você tem. Mas se você se converteu, você tem pelo menos um. Ok? E o talento, ele já é uma aptidão natural. Olha que interessante. Talento é uma coisa que você passa de pai para filho, geralmente. Então, o pai toca, aí o filho já está cantando, já está tocando, não é assim? Então, é uma coisa que você vai passando de pai para filho. O dom passa de pai para filho? Se você tem uma família de 4 pessoas, cada um vai ter um dom diferente.
ou não. Vai depender da forma com que Deus vai distribuir. Mas o dom já é uma capacitação especial de Deus. E o talento não. O talento já é algo natural da pessoa. Tem muita gente que confunde o dom e talento, tá? Então a Bíblia fala para a gente servir a Deus com os nossos dons e talentos. Então os dois devem ser orientados a servir a Deus. Mas o dom é uma capacitação especial do Espírito Santo. Talento nem tanto. Até porque nós temos pessoas fora da igreja com muito talento. Certo? Então olha só que interessante. Qualquer pessoa, cristã ou não, pode possuir talento, enquanto apenas os cristãos possuem dons espirituais. Então, talento é aberto para todos, dom espiritual não. Só para a gente dar mais uma lidinha aqui no questionário, para tirar algumas dúvidas. Quando uma pessoa recebe dom espiritual de serviço, pode se basear na premissa que tem esse dom para a vida toda? Ok? Se Deus capacitou na hora que ele foi chamado, ok. Pergunta 5. Todo cristão pode receber qualquer dom, basta querer? Por que não? Porque é Deus que vai escolher. É Deus que vai capacitar, certo? Aí eu pergunto para vocês. Vamos pular lá, é um pouco polêmico, mas vamos pular para a pergunta número 10. Só para responder essa pergunta. Na pergunta número 10 fala o seguinte. A pessoa que exerce liderança na igreja e descobre que não tem o dom espiritual correspondente, deve deixar a sua função, certo ou errado? O autor do livro colocou como certo. Eu vou explicar por quê. Isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar aonde nós não fomos especificados para aquele dom. Por exemplo, Ricardo e eu, nós ficamos numa congregação que só tinha nós dois, de líderes. Então a gente pregava, a gente fazia louvor, a gente dava estudo para as crianças, dava estudo para os jovens. Então a gente fazia tudo. A gente fazia. Só que a gente era bom em tudo? Claro que não. Eu tenho meu dom específico. Mas eu estava fazendo o serviço de outra pessoa porque a gente não tinha pessoas para poder estarem ali. Por que a pessoa de liderança descobre que não é o dom dela e ela deve deixar? Não é que ela deve deixar de trabalhar especificamente nessa função, mas é que às vezes ela está perdendo tempo numa função que ela não foi capacitada e ela está deixando isso e ela está em outro lugar que não é o lugar dela. Entende? Então, quer dizer, eu, por exemplo, eu tenho o dom de ensino. Então, eu posso estar no dom de exortação, por exemplo, no dom de misericórdia, exercendo outros dons, mas não foi para aquilo, o meu chamado não foi para isso. Então sempre vai parecer que está faltando alguma coisa. Por mais que eu esteja trabalhando em outros lugares da igreja, vai parecer que está faltando alguma coisa. E aí, de repente, fala assim, não, meu chamado é para o louvor. Aí a pessoa não participa de reunião nenhuma e fica só cantando. Beleza, vamos adorar a Deus, mas é para isso que Deus te chamou? Às vezes a pessoa está ali, né, ocupando o lugar de uma pessoa que de repente foi chamada para isso e está deixando o dever dela de lado. Isso não está certo. Eu acho assim, gente, a gente tem que priorizar os nossos dons. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar em outras áreas, mas a gente tem que priorizar o nosso dom. Porque se Deus capacitou cada um para um lugar certo, por que tem algum lugar que tem bastante gente e tem lugar que não tem nenhum? Isso não é de Deus, não. Porque Deus, ele traz esse equilíbrio. Até por isso que ele é que distribui. Porque ele sabe, ele conhece o corpo. Ele sabe o que a igreja precisa. Então, entenderam por que é certo? É um pouco polêmico, mas é certo por quê? Não porque a gente não deve atuar em outras áreas, mas porque a gente deve priorizar o nosso lugar. Ok? Vamos passar um pouquinho mais para frente. Então, só para resumir o que é dom. Dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito Santo aos crentes para o desempenho de um serviço cristão. E a operação de Deus tem de vista o bem-estar e crescimento da igreja. Isso responde à pergunta de número 11. O que vocês responderam? A única razão de Deus nos conceder dons é para que aprofundemos o nosso relacionamento com Ele. Errado. Por quê? Porque é para a edificação da igreja também. Certo? Então a gente não tem que pensar que dom é simplesmente para a gente guardar para a gente. Pelo contrário. Deus te capacitou algo para você aplicar, para você praticar. Se você não está praticando, está errado. É por isso que a gente primeiro precisa descobrir o nosso lugar, para então ter técnicas de aplicação. Quem aqui conhece o seu dom? Desses dons, os 7 dons do serviço. Quem sabe qual é o seu? Alguém quer falar do seu dom? Dar um testemunho de como foi, como descobriu, antes ou depois? Alguém quer falar sobre isso? Ok, Adriana. A paz, igreja.
os dons, logicamente, é dado por Deus. Mas no exercício, muitas das vezes, nós não reconhecemos esse dom inicialmente. O dom é quando nós aceitamos algumas missões dadas por Deus, esses dons são florescidos. O meu aconteceu quando o pastor ele falou assim, Adriano, vamos liderar uma tribo. E aí, quando foi desenvolvendo esse dom, depois veio outras palavras voltando na questão do ensino. Questão do conhecimento da palavra de Deus, mas o dom também, Deus ele manifesta esse dom, ele confirma esse dom também. Depois a palavra de Deus, com o mesmo pastor comunicando esse dom em oração, né, pastor? Quando Deus realmente confirmou que o dom seria o dom de ensino, né? Muito importante esse ponto que o Adriano tocou, pelo seguinte. Às vezes a gente acha que tem um dom. Como é que a gente descobre? Como é que Deus confirma? Trabalhando, certo? Outra coisa importante. Se você não sabe que dom você tem, você pelo menos sabe que dom você certeza que não tem? Porque já é um sinal, você já vai eliminando, vai por eliminação. Nesses dons que estão aí, você já pode, esse aqui eu tenho certeza que eu não tenho, porque eu não me encaixo. E já vai deixando os dons que você acha que você vai ter o perfil, tá? Isso também é legal. E é hora de orar, gente. Vamos buscar o Senhor para que Ele esteja confirmando no nosso coração, nos orientando com relação a esse chamado, nos colocando no lugar certo. Quando a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, é tudo diferente, tudo muda. A gente se encontra no corpo, a gente começa a não simplesmente existir, mas a fazer parte da igreja, né? A compartilhar as coisas na igreja, isso é muito bom. E é hora a gente vai orar e praticar, amém? Como que a gente pode saber como a gente vai praticar esses dons? Que tarefas que dão mais satisfação para você na vida cristã? O que você mais se sente realizado dentro da igreja? É algo para a gente refletir. Quais tarefas lhe causam maior dificuldade? O que as pessoas pensam do seu trabalho? Isso é muito legal. Então, são coisas para a gente ir pensando, para nos ajudar a encontrar o nosso dom. Então, gente, toda a escola dominical eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma introdução sobre os dons e a gente vai fazer um dom por domingo. Hoje a gente vai falar do dom de ensino. Mas antes de falar do dom específico, eu vou trazer uma reflexão sobre dons em geral e a gente passa para o dom daquele dia, daquele domingo. Tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Paz, igreja. Eu acredito que nós, muitas vezes, temos a dificuldade de separar aquilo que realmente compete a nós e aquilo que a gente entende que realmente a gente é de uma forma. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho e a Juliana chega para mim e fala assim, não, isso não está bom, assim, assim, assado, com todo amor. A grande maioria das pessoas, ao invés de receber a crítica construtiva, a orientação, entende aquilo como um ataque dela e torna aquilo pessoal. Então, eu acredito que o desenvolvimento nosso para receber as respostas da terceira pergunta lá é algo que tem mais a ver com a nossa forma de receber a exortação, a crítica construtiva para o crescimento, do que simplesmente fazer com um mecanismo de defesa. Não, mas eu estou fazendo um bom trabalho, por que fulano de tal está falando que está ruim? Ok, se alguém está falando que não está bom, é porque alguma coisa está deixando a desejar. Então a gente tem que ter essa característica, essa forma de entender para o crescimento. Até porque a pessoa que está no lugar de outra, ela pode dar o máximo dela, não vai ser o suficiente muitas vezes. Você pode ver, às vezes a intenção é boa. Poxa, eu estou fazendo o meu melhor. Mas se a pessoa está no lugar errado, às vezes o melhor dela não é o suficiente. E aí acaba que o trabalho não fica bem feito. E eu creio, gente, que isso traz uma unidade tão grande para a igreja, porque a Marlene, por exemplo, esses dias eu estava conversando com ela sobre dons, eu falei, Marlene, qual que é o seu dom? Ela falou que é de misericórdia. Ela falou assim, Ju, Deus tem me chamado para esse dom de misericórdia já faz um tempo. Eu falei, não, bênção, né? Isso quer dizer o quê? Que se a Fernanda chega para mim e fala assim, Juliana, eu preciso desabafar com alguém. Se eu sei que eu não tenho esse dom, eu falo só um minutinho que eu vou chamar a Marlene aqui para me ajudar.
Então, vem cá, Marlene. Eu estou ensinando isso aqui para uma pessoa, mas a pessoa não está entendendo. Eu não sei o que fazer para colocar isso na cabeça da pessoa. Peraí, Juliana tem dom de ensino? Vem cá, Ju, me ajuda aqui a explicar para essa pessoa. Olha a unidade que isso traz para a nossa vida. A humildade de aceitar que o outro também tem um chamado e que pode participar da nossa comunhão, certo? Então, esse entendimento é um sinal de maturidade porque tira o nosso orgulho. E vai trazer esse trabalho conjunto de todo mundo numa unidade só, ok? Mais alguma observação? Pais, irmãos, deixa eu só esclarecer uma coisa que eu acho que é legal nessa hora aqui. Você falou assim, é hora de praticar. Às vezes, nesse ponto, as pessoas na igreja ficam assim, vou praticar, né? Mas o que eu vou praticar? Muitas vezes a pessoa, como você já falou, a pessoa vem para a igreja com já alguns talentos que ela adquiriu ao longo da vida ou que ela recebeu por herança. Não sei se é genética, cultural, mas ela recebe, né? Então, nós não podemos, por outro lado, desprezar os talentos. Se a pessoa já vem com um talento, mesmo que ela não tenha ainda descoberto o seu dom de serviço, mas ela já vem para a igreja com um talento, né? Eu tenho um talento para música, vai servir na música. Eu tenho já um talento anterior ao eu me converter, que eu já, por exemplo, já era professora, já ensinava. Então, vai ensinar. Porque aí depois o Senhor pode confirmar aquele talento com um dom ou dar outro dom para ela. Amém? Mas a gente também, eu estou falando isso porque senão você acaba desprezando os talentos que Deus já te deu. E é o Senhor quem dá. Todos, né, dons ou talentos, é o Senhor quem dá. Vem de Deus. Amém? Perfeito. É isso aí. Vamos lá para o dom de ensino? Então vamos lá saber um pouquinho do que significa esse dom. Primeira pergunta, as pessoas entendem o que você explica ou ensina? Primeira coisa que a gente tem que observar, as pessoas estão entendendo? Porque quem tem o dom de ensino, gente, ele não tem aquela visão assim, já passei, se a pessoa entendeu ou não, o problema dela. Ele jamais vai pensar dessa forma. Ele vai ter a preocupação de ensinar até aquela pessoa, até ele ter certeza que a pessoa entendeu o que ele quis dizer. Porque tem gente que não tem paciência para isso, né? Estou explicando, expliquei 10 vezes, a pessoa não entende. Quem tem o dom de ensino, o prazer desse dom é saber que a pessoa entendeu. E ele vai explicando, até ele ter certeza que essa pessoa teve esse conhecimento. Certo? Então ele tem essa paciência de estar acompanhando isso. Está aí a palavra grega, né? Que significa instruir, então tem esse sentido de instrução. E elas conseguem ter essa estão totalmente centradas nas perguntas e problemas de seus ouvintes e conseguem transmitir o seu conhecimento de forma interessante e variada. Uma vez eu vi uma ilustração que eu achei bem legal. Quem tem um dom de ensino é mais ou menos assim. É como se fosse um armário muito alto e tivesse alguma coisa lá em cima. A pessoa que tem um dom de ensino, ela pega isso lá em cima e ela deixa acessível para qualquer pessoa. Ela vai facilitar o entendimento para aquela pessoa. Ela tem esse dom. Principalmente, lembrando que a gente está falando da Bíblia, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque o dom de ensino ele tem essa particularidade de ser... E é engraçado porque quem tem um dom de ensino, ele não se conforma de não saber, de não procurar saber. Ele gosta de pesquisar. Então, por exemplo... não, eu já tenho dom de ensino, não preciso estudar, porque Deus já vai me revelar o que eu preciso dizer. Não. Quem tem o dom de ensino, ele gosta de se informar, ele gosta de saber qual que é a palavra no grego, ele gosta... Uma vez eu perguntei para o pastor Maurício um versículo que eu não conseguia entender. Era um versículo quando falava que Jesus falava por parábolas de forma que eles não entendiam. Como assim? Como se Jesus falasse de propósito para eles não entenderem. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, como que Jesus falava uma coisa de propósito para as pessoas entenderem? Você lembra, pastor, quando eu te perguntei isso? Eu fiquei com aquilo na cabeça e eu pesquisei. E aí aconteceu. Até que eu estava lendo a Bíblia e eu lia numa versão, lia outra versão, procurava na internet. E até que aí o Espírito Santo, né? Um dia eu estava lendo, me mostrou. Falou, não, Juliana, isso aconteceu porque a intenção daquelas pessoas era encontrar alguma coisa na vida de Jesus para acusá-lo.
A intenção não era aprender. E Jesus sabia o coração deles. Então, aí eu falei, entendi, né? Então tem essa preocupação de você estar entendendo para poder passar para as outras pessoas. Alguém pode ler, por favor, Atos 18, 24 a 28? Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Aquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Interessante, né? A forma com que Deus... E não é assim um privilégio a gente saber que Deus, a mesma capacitação que eles tinham naquela época, a gente tem hoje? É uma bênção. Outra coisa sobre o dom de ensino. Esse dom capacita cristãos a comunicarem verdades relevantes para a saúde da igreja, de tal maneira que os outros aprendam. Então, só reforçando. Não é você gostar de ensinar. É você ser capacitado a ensinar. Por isso que dom, a gente tem que separar um pouco os nossos, vamos dizer assim, os nossos gostos, né? A gente tem que, é claro que, provavelmente, se você exercer o seu dom, vai ser algo que vai te dar um prazer muito grande. Só que, às vezes, a gente precisa entender o seguinte, poxa, eu amo ensinar. As pessoas estão entendendo o que você está ensinando? Se não estão, não é o seu dom, por mais que você ame fazer aquilo. Ok? É isso, essa atenção que eu queria chamar. Possíveis tarefas do dom de ensino. Como as meninas mesmo, né? Se a pessoa que tem o dom de ensino, onde que eu posso colocá-la para trabalhar? Onde você poderia estar trabalhando? Grupos familiares, cursos e estudos bíblicos, seminários, treinamentos, certo? Então, se você está pensando aí que pode ser o seu dom, são lugares que você pode estar trabalhando dentro da igreja. Ensinar é um dom sobrenatural. Alguém sem esse dom pode entender a Bíblia ao lê-la ou escutá-la, mas não teria eficiência em poder explicá-la de forma simples e clara. Então, quer dizer, você tem entendimento da palavra, não quer dizer que você tem um dom de ensino. O dom de ensino é você entender a palavra e saber explicar de uma forma simples e clara, de forma que qualquer outra pessoa vai entender. Esse é o dom de ensino, ok? Não é simplesmente ter conhecimento. Na prática do discipulado e treinamento de novos membros e líderes, o dom de ensino é fundamental importância para que o aprendizado seja desenvolvido. Então, de repente, você coloca ali para ser, vamos chamar tal fulano para ser discipulado porque ele tem bastante conhecimento na área. Opa! Que ótimo se ele tem bastante conhecimento, mas ele sabe passar isso para as pessoas? A igreja é edificada através do uso do dom de ensinar, na medida em que as pessoas ouvem a palavra de Deus e escutam o que ela significa e como aplicá-la às suas próprias vidas. Então, além da pessoa entender o que você está dizendo, ela consegue aplicar isso de alguma forma. Então, ela vai entender e vai falar, nossa, gente, é uma bênção, né? Ela vai entender e vai falar, nossa, é verdade. E é muito bom quando a gente entende que a pessoa entendeu e vai praticar e pratica e aquilo abençoa a vida dela. Amém? Deus tem erguido muitas pessoas com esse dom para edificar pessoas em sua fé e habilitá-las a crescer em toda sabedoria e conhecimento. Alguém pode ler, por favor, 2 Pedro 3:8? Então, Deus tem usado pessoas para fortalecer outras pessoas na fé, através desse dom. Amém. Então, a gente vê que é necessário que a igreja cresça em conhecimento, cresça em atitude, cresça em muitas coisas. E Deus tem usado pessoas com esse dom para poder criar essa consciência nas pessoas e trazer essa prática através do quê? Através do conhecimento da palavra, de uma forma que a pessoa consiga aplicá-la na sua vida. Como os cristãos podem saber se possuem dom de ensinar? Então, vamos supor que você ficou assim, quem sabe esse é o meu dom, parece que eu estou me identificando com ele. Como que você pode saber se realmente possui esse dom? Primeiro, você deve pedir a Deus uma oportunidade para aplicar esse dom, certo? Um estudo bíblico, uma escola dominical, claro que sob orientação
de alguém, né? Um mestre e tal. E se você achar que pode explicar o significado da Bíblia e os outros respondem favoravelmente, então provavelmente você tem esse dom e deve pedir a Deus por mais oportunidades de usar e desenvolver esse dom, como disse o Adriano. O que o Adriano fez? Assim, a partir do momento que ele entendeu que ele tinha algo diferente, uma capacitação especial para isso, o que ele começou a fazer? Investir. Não, eu fiz, me encontrei, né? E agora eu estou desenvolvendo. Isso é muito importante. Desenvolver esse dom. Porque senão a pessoa simplesmente, eu tenho esse dom e parou por aí. Quer dizer, né? Não é para isso que Deus capacitou cada um. É para a gente se encontrar naquele lugar e praticar e desenvolver esse dom. Na verdade, é o seguinte, quando a gente for estudar o dom de ministério, dentro do dom de ministério, a gente tem aquele versículo que fala de mestres, profetas, apóstolos, certo? Eles falam que é o mesmo dom de mestre citado em Efésios 4:11. Então, esse dom de ensino é o mesmo dom daqueles que eram mestres. Lembra dos mestres da lei que falam no Novo Testamento? Quem é o maior mestre que a gente tem de exemplo no Novo Testamento? Jesus. Né? Que as pessoas, se bem que Jesus era tudo, né? Mas uma das coisas que ele era também era mestre. Então as pessoas falavam, mestre. Então por que chamavam ele de mestre? Porque queriam que ele tirasse as dúvidas deles. Queria que ele explicasse algumas coisas. E Deus, e Jesus, no caso, como claro, lógico, tinha capacitação para isso, o que ele fazia? Ele contava uma história, ele trazia um exemplo. Ele não era didático para ensinar? É a mesma coisa, como uma parábola da mulher que perdeu uma moeda. O que ele está fazendo através disso? Trazendo o ensino de uma forma clara para que as pessoas pudessem entender. Habilidade espiritual de ensinar a Bíblia. Por que eu coloquei essa frase? Porque às vezes você pode achar que o dom de ensino é algo para você usar lá fora. Também. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus pode me usar também lá fora para poder ensinar, vamos dizer assim, outros conteúdos. Mas o dom de ensino, ele é para ensinar a palavra de Deus. Ok? Isso quer dizer o quê? Um bom professor de matemática ou português não necessariamente tem o dom espiritual de ensino, porque ele se refere ao ensino das coisas bíblicas, teológicas e espirituais. Mas aquele que tem o ensino, ele vai ser capacitado para explicar a Bíblia. Então você pode dizer, isso evita da pessoa falar o seguinte: meu dom de ensino eu só posso usar na Unifenas. Deus me deu o dom de ensino para eu ser professora universitária. Glória a Deus, amém, também. Né? Mas principalmente para você trabalhar dentro da igreja. Porque são coisas que Deus vai te usar através da palavra dele. Tá? Isso não quer dizer que eu não possa usá-lo lá fora também, de uma forma que Deus me capacite para isso. Mas não quer dizer que se eu sou capacitada lá fora, eu tenho o dom de ensino apenas para outras coisas. O dom de ensino ele é específico para explicar a palavra de Deus, a teologia. E, na verdade, ele faz essa clarificação do assunto. Às vezes é um assunto super complicado, chega alguém e fala 3 frases e você entendeu. É isso que é o dom de ensino. Exemplo, eu fiquei tentando procurar na Bíblia o exemplo de quem teria esse dom de ensino. Não fala na Bíblia, Paulo tinha o dom de ensino. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? A gente pode dizer que Paulo tinha esse dom. Lá em 2 Timóteo 1:11 ele fala o seguinte: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo tinha vários dons, certo? Até porque ele escreveu sobre muitos desses dons, até porque ele realmente foi capacitado através de muitos dons. E aí você fala, por que nem todo pregador é mestre? Aqui a gente tem 3 palavras diferentes. Senão ele falaria assim, pregador, e já estaria incluído tudo ali. Não, ele falou pregador, apóstolo e mestre. Isso quer dizer que cada um tem a sua função. Então, às vezes ele estava ensinando, às vezes ele estava pregando. Certo? E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre Paulo. Lembra daquele discurso de Paulo em Atenas? Atos 17, depois vocês podem ler. Paulo chegou em Atenas, uma cidade extremamente idólatra, né? Tinha tudo quanto é tipo de altar, para tudo quanto é tipo de Deus. Aí Paulo deve ter pensado assim, nossa, quantos deuses, quantos altares, como é que eu vou fazer para pregar o evangelho aqui? E aí ele viu um altar. Porque os atenienses, né? Eles eram tão idólatras que eles colocaram um lugar lá escrito assim, ao Deus desconhecido. Porque eles ficaram com medo de esquecer alguém. Assim, vai que eu adoro todos os deuses e esqueço alguém de lado. Então eles chegaram lá e colocaram, esse altar é para o Deus desconhecido.
de medo de esquecer algum Deus. Quando Paulo olhou isso, ele falou, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse Deus desconhecido aqui e é ele que eu vou usar para pregar o evangelho de Cristo. Estratégia. Aí ele chegou e falou assim, gente, tem um Deus aqui que é aquele Deus desconhecido que vocês colocaram ali, é sobre ele que eu quero falar. Porque vocês ainda não o conhecem. E aí fala, né? Tem toda uma didática. Depois vocês podem ler, Atos 17. Anota aí no dom de ensino, pertinho do dom de ensino, para vocês lerem. Muito legal a forma com que ele traz o entendimento da palavra de Deus para aquelas pessoas. Outro exemplo, quando Paulo fala em Roma, o discurso de Roma, quando ele foi preso. Que forma mais clara que existe do que aquilo, né? A gente pode ler só o Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Olha que interessante, pregava e ensinava. E ele fez mais ou menos uma igreja ali, né? Ele falou, olha, quem tem dúvida, quem quiser, eu estou aqui, eu quero ensinar, eu quero pregar, eu quero falar. Então ele é um exemplo que a gente tem. O que vocês acham? Se encaixa no dom de ensino? Encaixa, né? E o prazer que ele tinha de fazer isso, de chegar para as pessoas. E Paulo, ele tanto teve capacitação do dom de ensino, segundo eu penso, que ele falava para gregos e gentios. Então ele tinha que ter vamos dizer assim, ele tinha que ter 2 entendimentos, 2 públicos totalmente diferentes. Então ele tinha que ter essa capacidade de poder falar para quem era mestre da lei, para quem sabia das leis e para quem não sabia nada e para quem estava totalmente excluído do povo de Deus. Uma coisa interessante que eu vejo nessa pregação de Atos 17 é que Paulo também era conhecedor da cultura local. Porque mesmo ele conhecendo toda a palavra de Deus, ele era um mestre, mas também ele tinha um conhecimento grande da cultura onde que ele estava inserido. Porque depois ele cita alguns filósofos dentro da mesma pregação, que isso dava ênfase também naquilo que ele estava pregando. Então, o mestre ou a pessoa que ensina, ela também tem que estar conhecendo o lugar onde que ela está inserida, a cultura onde que ela está inserida também. Perfeito. Qual é o seu público, né? Eu estava comentando até na tribo essa semana. Eu já dei treinamento para empresários, já dei treinamento para quem não tem nem o 2º grau. Apesar de às vezes falar a mesma coisa, eu não posso falar da mesma forma. Porque você tem que saber que forma que essas pessoas vão entender o que eu estou dizendo, certo? Características pessoais de quem tem o dom de ensino. A pessoa é preocupada em colocar as verdades bíblicas de forma direta, clara e concisa, sempre preocupada em que as pessoas aprendam, tá? Então não é simplesmente falar, ela quer falar e quer saber se a pessoa entendeu. É por isso que vira e mexe eu falo, e aí gente, alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Que a gente tem essa preocupação. Tem uma genuína aplicação ao estudo de tudo quanto possa ajudá-la a melhor entender e explicar os ensinamentos bíblicos e espirituais. Quase sempre sendo aberta para ler e entender as mais variadas posições sobre o mesmo tema. Então, às vezes a gente tem um tema que é polêmico, a gente quer saber tudo que todo mundo acha. Esse autor acha isso, esse autor acha aquilo, a gente pesquisa, busca. Ontem eu estava finalizando a aula, eu falo, gente, se eu não finalizar, eu tenho que finalizar 1 hora. Não é assim, pastora? Porque a gente fica com tanta coisa, querendo trazer tanta coisa, eu falo, nossa, por hoje tá bom. Porque a gente gosta, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer. Tem uma certa obsessão por esboços, planos de aula, proposição, argumentação. É pesquisadora, a pessoa, né? É pesquisadora, gastando horas a fio no estudo de temas que lhe interessam ou sobre os quais precisa ensinar. Uma coisa muito legal do dom de ensino é que a pessoa que tem esse dom, ela ouve alguma coisa já pensando como que ela vai ensinar aquilo. Isso acontece muito comigo. Às vezes o pastor Maurício, ele está falando alguma coisa, eu falo, nossa, quando eu for falar sobre isso, eu vou falar assim, olha que legal esse ponto. Então ela já tá recebendo uma informação, pensando em como ela vai ensinar isso para as pessoas. Não é assim, Adriano? Legal, né? Pastora Cris também. Então a gente já fica, já tem essa, é natural, né? É natural a gente receber uma informação e já pensar em como passá-la para frente. Normalmente é meio perfeccionista no que faz, buscando palavras mais próprias, analisando o sentido delas no original do grego, no original do hebraico. Então ela está sempre querendo saber da onde que ela vai tirar essas informações. Uma coisa que eu não sabia, isso foi uma novidade até para mim. A Bíblia diz
que os que ensinam de acordo com a Bíblia serão julgados de forma mais severa do que os outros. Está lá em Tiago 3:1. Por que vocês acham que isso vai acontecer? E eu fui pega de surpresa, porque eu não tinha me atentado para esse versículo, não. Então, os que ensinam têm uma responsabilidade ou serão cobrados de uma forma diferente. Por quê que vocês acham isso? Que está escrito dessa forma? Então, serão cobrados por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade de orientar e trazer entendimento da palavra de Deus para as pessoas. E isso tem que ser feito de uma forma responsável e correta. Por isso, quem descobrir esse dom precisa colocá-lo em prática com muita responsabilidade. Ok? Dicas para desenvolver o dom, para a gente estar encerrando. Planeje conscientemente bastante tempo para estudo e preparo. Né? Se você tem o dom do ensino, não significa que você precisa ser menos preparado do que os outros. Né? Eu lembro uma vez, eu tenho um estudo dentro da minha Bíblia. Eu falei, pastor, o dia que faltar alguém, eu estou com o estudo preparado aqui dentro da minha Bíblia. O senhor pode me chamar. É muito legal isso. O dia que faltou a professora das crianças também, eu vou, deixa que eu vou. Então, é de última hora, né? É uma coisa. Mas a gente, quando a gente já tem essa capacitação, a gente fica. Parece que a gente já está preparado, mas isso não quer dizer que a gente tem que se aperfeiçoar. Né? É algo que Deus às vezes usa de última hora, sim, porque Deus é que capacita, não somos nós. Só que a gente tem que se preparar, na maioria das vezes, na medida do possível, para a gente se aperfeiçoando cada vez mais. Até por conta da responsabilidade que a gente tem. Por toda a sua vida, continue aprendendo. É muito enfadonho ouvir pessoas que tocam sempre o mesmo disco e que não fazem nenhum progresso no conhecimento. Certo, gente? Amém? Vamos continuar aprendendo. A gente vai falar sobre isso na tribo, terça-feira, não percam. A gente vai falar sobre aprendendo a aprender. Leia livros sobre pedagogia, didática e comunicação. Use ajudas audiovisuais. Hoje em dia a gente tem tecnologia que nos ajuda muito. Então a gente precisa entender, né, várias formas de trazer esse ensino para as pessoas. Ocupe-se de forma intensa com métodos de interpretação da Bíblia. Preste atenção principalmente com palavras da Bíblia que podem ser aplicadas de forma prática à situação dos ouvintes. Então o tempo todo a gente fica com essa preocupação. Vamos tentar ver de que forma que a pessoa vai encaixar isso na vida dela, para ela poder colocar em prática. Algumas características das pessoas, né? Capacidade de explicar claramente, né, como a gente disse, e aplicar a palavra de Deus. Gosta de descobrir e armazenar a verdade. E quando ela não encontra a verdade, ela fala o seguinte, tal fulano acha isso, tal fulano acha isso, tal fulano acha aquilo. O que vocês acham, né? Então a gente tem essa visão de vários autores ao mesmo tempo. Organiza dados e informações metodicamente. A gente tem uma sequência, uma organização daquelas informações. Até porque nós estamos num mundo que tem muita informação e pouco conhecimento, certo? A gente tem muito acesso a um monte de coisa e a gente não sabe o que fazer com isso. Então a gente precisa entender uma forma de colocar isso, de forma que as pessoas consigam entender uma sequência, né, uma aplicação, alguma coisa dessa forma. Ajuda os outros a compreenderem a verdade, né, com recursos didáticos. Procura fazer com que os princípios bíblicos sejam úteis e aplicáveis no dia a dia do crente. Faz questão de usar a palavra exata e esclarecer o sentido das palavras. Às vezes até exagera um pouco. Vocês entenderam? É mais ou menos assim, assim, assim. Então ela até exagera muitas vezes. Tem convicção de que esse dom é básico para o exercício dos demais. É aí que a gente entra nessa questão, gente. Não quer dizer que eu tenha esse dom, que eu não tenha outros dons. Mas a pessoa tem que saber que esse dom ela vai ser usado naquele momento e a partir desse dom, muitas outras coisas podem ser desenvolvidas na vida dessa pessoa. Amém? Recebe iluminação de Deus nos seus estudos e transmite efetivamente esclarecimentos que iluminam a palavra de Deus. E para a gente estar encerrando, eu vou deixar 2 versículos aí para vocês. Jó 36, 22. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? O maior mestre dos mestres é Jesus, né? E ele é que nos capacita para isso. Salmo 25:8. Bom e reto ao Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. De que forma que Deus ensina o caminho aos pecadores? Através da sua palavra e através de pessoas que podem trazer essa palavra para ser comunicada e entendida por outras pessoas. Isso é uma bênção de Deus e aqueles que se identificaram, né, reflitam sobre isso, estudem mais um pouco sobre esse dom e peça para Deus confirmar isso no seu coração. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos por este momento tão gostoso, Deus, onde como é importante nós conhecermos os dons que o Senhor tem nos dado. Na verdade, Pai, muitos de nós às vezes ficamos tão ansiosos por saber aonde o Senhor quer nos usar, e é bem providencial, Deus, esse estudo, essa série de estudos que nós vamos ter, porque isso vai nos dar discernimento, Senhor, vai nos dar direção, e nós só vemos isso para frente, Deus, um fortalecimento e crescimento da Tua igreja. Senhor, nós pedimos que essas palavras nos levem a uma reflexão mais profunda durante a semana, que nós possamos realmente estar identificando ou buscando identificar com o Senhor o chamado que nós temos, além de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, aonde o Senhor quer que nós estejamos dentro do corpo, que o Senhor venha trazer luz sobre a vida de cada um, Pai. Essa é a nossa oração, para que cada um encontre realmente o seu lugar e seja completo, em nome de Jesus. Amém.